Que legal. Então vamos falar desde o do comecinho, assim, nessa ordem mesmo, porque além de atletas, né, vocês já jogaram pela seleção, vocês se conhecem há muito tempo. Muito. Né? Como que começou assim? Como que o vôlei entrou na vida de vocês? Eu comecei a jogar no Mackenzie de Belo Horizonte, ela no Minas. A Fabi é 2 anos mais nova que eu. E quando você é infantil, ali agora chama de sub-15, né? Nem sei, mudou a nomenclatura. 2 anos faz muita diferença. Então, quando ela começou a jogar no Minas, eu lembro que ela ainda era banco, muito alta, muito descoordenada eu também era, eu sou até hoje, ela não. E muito bochechuda, assim, só que ela assustava, porque ela era muito alta mesmo. Você tem quanto, Fabi? Desculpa. Eu tenho 1,93. 1,93 e... 1,86. Só pra contextualizar, viu, gente? A gente 1,58, vamos nessa. Mas vamos ela aqui. conta com tênis. Não, vem não. Eu quero crescer e ela quer diminuir, entendeu? Mas aí a gente jogava contra, aí depois eu fui pro Minas, no adulto já. Eu era juvenil, mas já fui participar do adulto, e foi quando a gente se encontrou, 2001, acho. Ah, de fato, só nesse... 2001, que ela com 15, 16 e eu com 17 para 18, assim. É que, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu comecei 13 para 14. E você? 13 para 14, Também. mas 2 anos mais velha, né? Tá. Uhum. E aí as coisas para mim aconteceram muito rápido, porque primeiro que eu não queria jogar vôlei. Eu não queria ser jogadora de vôlei. Eu queria ser modelo. Eu queria ser modelo. Então, a minha mãe começou a assustar, porque eu já tinha 1,85 com 13 anos. E aí minha mãe falou, tá acontecendo alguma coisa com a minha filha, eu vou levar ela no médico, porque ela tá ficando mais alta do que eu, então eu vou levar ela no médico. Aí o médico falou, coloca ela pra fazer esporte. Como a minha mãe gostava muito do vôlei, a minha mãe falou assim, então vamos colocar ela no vôlei. Mas eu ia chorando, que eu não queria de jeito nenhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a aprender a jogar voleibol, e foi quando realmente eu comecei a gostar. Então, só que as coisas aconteceram muito rápido, porque eu comecei de 13 para 14, e com 15, 16 eu já subi. E eu fui pro Minas pro adulto. Foi muito rápido. Aí foi ali que a gente seja, se você conectou. descobriu um talento. A minha mãe. Mas ali fazendo, praticando, você descobriu que tinha um talento. Exatamente. Caramba. Mas Pela altura. foi difícil assim no começo? Tipo, vou só fazer. Ela só se apaixonou depois que me conheceu. Voleibol, entendeu? É porque, assim, para ser bem sincera, acho que a dificuldade no início, eu venho de uma família mais simples, então o deslocamento que eu tinha era, eu morava em Santa Luzia, que é uma cidade interior, e eu jogava e treinava em Belo Horizonte. Então, ali dava mais ou menos quase 2 horas para poder chegar para começar a treinar. Então, eu ia de manhã, aí eu tinha que ficar lá descansando no clube, na cadeira, onde dava, para treinar à tarde. Não. E aí, às vezes, a minha mãe ia comigo, aí tinha um trajeto que a gente tinha que subir a pé para poder chegar. Então, acho que esse início, para mim, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo que eu via toda a dedicação do meu pai, que ele trabalhava, meu pai é motorista de ônibus, então ele queria ver o filho realizando o sonho. Então, eu falava, não, eu vou fazer isso dar certo, porque, se Deus quiser, eu quero mudar a vida dos meus pais. Então, foi aí que, realmente, eu vi que aquilo ali era uma chance que eu tinha de fazer a minha história, de fazer a história da minha família, de mudar a situação que a gente tinha ali. Então, foi quando, realmente, as pessoas falavam assim, você tem noção de você pode chegar? Você pode ser a melhor do mundo, depende de você. Você precisa treinar, você precisa jogar. Com e 14, aí foi... 15 anos, você já escutava isso? Já escutava isso. Então, legal. foi onde realmente eu me dedicava, porque eu via minha mãe sentada e falava assim, a minha mãe tá ali, eu não posso decepcionar ninguém, não posso decepcionar minha família, então eu tenho que ir fazer o meu máximo. Então, eu sempre tive isso no início. Então, graças a Deus, e acredito também essa dedicação de fazer as coisas dar certo, acho que foi rápido, assim. A gente fala muito que tem que ter um propósito, né, para realmente se dedicar, e o propósito dela era os pais. E eu conheço muito, né, do Carmo e o Vital, né, eles são, assim, fofos, a gente acompanha tudo. Depois que o pai dela se aposentou, né, acompanham tudo até hoje. É muito legal de ver, muito. Que delícia. E nessa época, você, tipo, abandonou a vontade de ser modelo? Não. Acho que era uma coisa que ela já sabe tudo, né? Eu amo amizade. Não, na verdade, era uma coisa que eu tinha, assim... Porque, assim, eu era muito magra e muito alta. E aí, quando eu passeava com a minha mãe no shopping, a gente, naquela época, recebia muito aqueles cartãozinhos, né? Pra fazer book, Exatamente. né? Exatamente. E aí, eu ficava doida. Eu falava, ai, mãe, me leva. Mas só que naquela época... tinha aquele receio, né? E aí minha mãe falava, como que eu vou deixar minha filha ir por esse caminho? Eu não vou estar perto, como que vai ser? Minha filha é muito nova. Aí minha mãe falou, não, filha, vamos tentar o vôlei. Se não der, você vai. Então, eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Então, eu sempre, quando dava para desfilar ou assistir alguma coisa, eu tentava participar.
Era Olha muito só. legal. Ela fez foto com a Naomi Campbell. Eu lembro que ela brincava quando era novinha. Lembra que a gente antigamente não tinha muita internet nos hotéis, né, gente? A gente pegou todas as épocas. E quando começou a ter internet, assim, tinha que pagar. Então, a gente colocava um roteador de Wi-Fi num quarto para todo mundo ficar no corredor pegando para a gente dividir, né? Aí a gente colocava o nome de Fabi Campbell. Lembra disso? Ela adorava. E depois ela tirou foto. Que ano que você tirou foto com a Naomi? Que você fez aquela... Ai, foi, sei lá, mais ou menos 2016. por aí. Mais ou menos. Mas como que foi esse encontro? Então, eu sempre acredito, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente sempre está perto das pessoas que a gente sempre tem o sonho e a vontade De conhecer. de ele. conhecer. Não sei explicar direito, mas eu já ouvi essa frase. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, bem na época, quando iniciou esse negócio de Instagram, essas coisas, me mandaram uma mensagem que ela ia estar vindo para o Brasil para poder fazer uma campanha na revista Vogue. E eles estavam escolhendo algumas personalidades para poder tirar foto com ela. E aí eles me fizeram esse convite. Assim. Do nada. Do nada. E na hora que eu li, eu falei, não, isso aqui deve ser fake. Eu não tô acreditando nisso, não é possível. E ela falou assim, não, você pode vir e tal. E aí eu lembro que eu pegava meu celular, tipo, eu tremia, assim. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você não acredita o que eu vou fazer e tal. Ah, você tá brincando comigo, é mentira e tal. E aí foi quando eu fiz essa revista da Vogue, que eu fiz algumas fotos com ela. E pra mim foi um momento muito marcante. Porque na hora que eu conheci ela, muitas pessoas, né, que são nossos fãs, às vezes tem uma reação que a gente não entende. Às vezes começa a chorar. E aí você fala assim, gente, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? E aí, quando eu cheguei perto dela, eu tive esse mesmo sentimento. Você entendeu? Eu entendi o que o fã, às vezes, sente pela gente. E aí, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, assim, aí eu... Meu Deus, eu tô vendo ela. E eu fiquei parada, assim, e ela foi incrível, porque ela fala um pouquinho de espanhol. E aí, foi, assim, incrível, inesquecível. Ela veio, tirou foto, ela abraçou. E aí, pra mim, foi um momento que eu vou guardar sempre, assim, na memória. E pra Vogue, né? Ou seja... O sonho de Exatamente. modelo também deu uma... Deu pra realizar também, Deu né? pra realizar. Aí depois eu fiz alguns desfiles, fiz um na São Paulo Fashion Week também. E o ano passado, retrasado, eu ainda fiz um desfile ainda. Ai, que tudo. E já que a tua mãe foi esse anjo, né, na tua vida de te botar no vôlei, como que ela se sentiu naquele momento que viu que você tava indo e que realmente ia acontecer o que você queria, que era mudar a vida deles, assim? Na verdade, no início a gente não tinha noção, porque eu não acompanhava muito o esporte. Quem era fanático era o meu irmão, que jogava basquete, então meu irmão assistia, era enlouquecido pelo basquete. E naquela época a gente era muito simples, então não tinha noção de salário, quanto a gente podia ganhar, a gente não tinha noção de nada. Realmente a minha mãe foi assim, é o sonho dela, é o desejo, eu vou fazer de tudo que eu posso para ela conseguir realizar. Então, acho que naquele momento, a minha mãe comenta até hoje, acho que foi um alívio, porque, querendo ou não, era uma responsabilidade dela, porque a gente teve que abandonar um pouco a escola, e aí depois eu tive que dar um jeito de tentar ali no supletivo de terminar. E se desse errado, vamos embora, vamos trabalhar para ver o que aconteceu, o que será que a minha filha ia ser. E o meu irmão também foi a mesma coisa. O meu irmão também, eles, né, foram no sonho do meu irmão, e meu irmão foi para os Estados Unidos também para jogar. Basquete também. Então foi os dois. Ela fez universidade nos Estados Unidos, né? Ganhou bolsa lá por causa do basquete. E hoje casado lá com o filho lá e tudo. Ele tem quanto de altura? Tu é maior que ele ou é menor? Eu sou menor, meu irmão tem 2,5. E seus pais são altos? São. Meu pai é do meu tamanho, a minha mãe é a mais baixinha, que a gente chama ela de baixinha, tem 80. E a gente é o quê? Só pra gente saber. É legal relembrar o início, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Desde os 3 anos, eu e meu irmão tinha 1, eu tinha 3, minha avó que pegou. E eu tive sempre o apoio da minha avó, igual ela teve dos pais dela, da minha avó, que ia em todos os jogos, acompanhava. E eu lembro exatamente do meu início, assim, em Belo Horizonte. Eu já morava em frente ao Minas, que é o clube que ela começou a jogar, apesar de eu ter começado a jogar no Mackenzie. E o Minas foi campeão brasileiro de vôlei. Essa história é muito viva na minha cabeça. Em 93, o primeiro título, assim, no feminino. E quando você é campeã, você desfila no Corpo de Bombeiros, né? Ai, sim. Aí tava aquela euforia. Meu prédio da minha avó em frente mesmo, assim, ao Minas. Aquele barulho, euforia. Aí a gente olha para a janela, a gente vê o caminhão do Corpo de Bombeiros, o tanto de torcida em volta e elas desfilando. A minha avó, nessa hora, ela pegou na minha mão e falou, filha, um dia eu vou te ver lá. Isso eu tinha 11 anos, eu jogava vôlei no colégio. Eu ainda não jogava no Mackenzie, muito menos no Minas. E quando ela falou isso, gente, aquilo mudou minha vida. Eu comecei a querer ser campeã para subir em cima do caminhão de Corpo de Bombeiros.
Lógico que com o passar dos anos você vai... Eu falei, eu não sabia a grandeza do esporte também. Minha família nunca foi uma família que acompanhava muito esporte. Eu entrei no vôlei por causa de altura, não tão alta igual ela, mas eu era muito alta, muito tímida, descoordenada, então esporte para ajudar essas coisas. Ainda Ó o bullying. Eu amo. Mas depois, quando comecei a jogar Mackenzie com 13 anos, assisti minha primeira Olimpíada em 96, com 13, que o vôlei foi medalha de bronze. E naquela hora eu falei, gente, eu quero ser campeã olímpica, é isso que eu quero na minha vida. Aí conseguimos, né, Fabi? Cara, que demais. E antes de você jogar no Mackenzie, enfim, você já jogava então na escola? Jogava na vôlei. escola. Mas era... Eu não. Você não? Ela não. Não. Ela jogou handball, acho, não jogou? Joguei um pouquinho de handball. É. Ah, mas era tipo numa educação física ou era... Começou na educação física. Meu colégio começou a ter muitas jogadoras de vôlei. Eles começaram a dar bolsa num certo momento, que era ali perto do Minas, do Mackenzie. Aí começou a dar bolsa, então começou a disputar campeonatos escolares. Ah, que legal. Aí eu comecei por lá e o técnico do meu colégio que me levou para o Mackenzie. Aí ele falou, não, vamos para lá que eu acho que você tem futuro e sei lá o quê. Aí... Todo mundo te queria no time, né? Eu imagino a turma assim, não, ela no meu time, aquela no meu time. Não, quando começa a ficar bom Olimpíadas escolares, quando começa a ficar bom, todo mundo quer, né? Exatamente. Então você não jogava vôlei. Eu corria do vôlei. Você realmente conheceu naquele momento? Naquele momento. Eu falo pra todo mundo que me ensinaram a jogar vôlei. É o único esporte que eu falo assim, Fabi, sabe jogar o quê? Vôlei. Porque me ensinaram a jogar vôlei, literalmente. Porque foi engraçado, porque quando eu cheguei pra fazer o teste, era uma peneira. E tinha muita gente, tinha muita menina assim. Peneira é tipo... Quando tem vários jogadores, assim, várias meninas, né, jogadores, ou meninos que vão para um clube e eles vão escolher, sei lá, Exatamente. 8, sei lá. Os quem eles olheiros, escolhem. tem olheiro lá Isso. que fica... Tá. Na verdade, assim, o clube abre uma oportunidade e aí vai várias meninas fazer o teste. Então, eles escolhem algumas meninas para poder fazer parte desse clube. E aí, eles me chamaram para poder fazer o teste. E quando eu cheguei lá, eu não fiz o teste. Eles falaram assim, ó, isso era um sábado. Falaram assim, ó, na segunda-feira, falaram para minha mãe, traz a carteirinha dela, a identidade, que a gente já vai conversar e tal. Então, eu não fiz o teste por conta da minha altura. Então, eu já passei... Você passou direto. Porque era bem mais alta que todo mundo. Imagina, 13 anos, 85. Então, quando a minha primeira técnica, Yara Ribas, ela olhou pra mim e falou assim, não, na segunda-feira já pode trazer ela aqui pra ela começar a treinar. E aí a minha mãe ainda, eu lembro que na época ela falou assim, mas a minha filha não sabe fazer nada. E realmente eu não sabia dar toque, eu não sabia movimento de toque, manchete, o que tinha que fazer, andar. E aí essa técnica, ela me ensinou tudo. Tudo, literalmente tudo, até andar. Porque eu andava, eu tropeçava. E aí, graças a Deus, eu tenho a facilidade de pegar rápido. Então, isso ajudou bastante. Então foi uma construção até você realmente amar o esporte. Foi uma construção. Aprender e amar junto, assim. E eu treinava sozinha, então eu fiquei uns 5 meses, mais ou menos, assim, treinando sozinha. E aí, depois disso, eu já juntei junto com as meninas. E logo depois teve a convocação da Seleção Mineira. Depois a convocação da Seleção Brasileira de base. E tudo vocês Não, juntas, na né? base a gente não ficou junto, porque ela é 2 anos mais nova. Minha seleção, Ah, é. eu sou 83. A minha seleção brasileira era 82 e a dela era 84. Isso. Então a gente jogava contra no Mackenzie, mas a gente realmente ficou amiga quando eu fui pro Minas, que a gente jogou junto no adulto já. Que foi 2000, 2001, 2000, eu não lembro, gente. É muito tempo atrás.